Pop Playtime capítulo 2 é o pior capítulo da série, como muitos dizem, né? Agora com o lançamento do capítulo 5, eu acho que isso já mudou um pouquinho. Mas eu acabei de terminar o capítulo 2 e vim comentar pra vocês o que eu achei, certo? Então eu joguei do capítulo 1 até o capítulo 4. Joguei 1, 2, 3 e 4. Né? Eu tô trazendo as reviews numa ordem totalmente diferente aqui, né? É que o primeiro que eu joguei foi o capítulo 3, por conta do Catnap, que estourou e tudo mais. Aí depois eu fui jogar o 4, o 1 e o 2. Realmente, foi de um jeito meio torto, assim, né? Eu comecei pelo final, mas joguei todos. Então, antes gostaria de pedir, cara, se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, deixa o seu like pra compartilhar, que ajuda demais. E, claro, ativa o sininho das notificações, que ajuda pra caramba, beleza? Então, sem enrolação, vamos direto pro vídeo. Vou analisar da mesma forma que eu analisei o capítulo 4, então vamos. Primeiro, história. Cara, a história eu acho que é o grande ponto fraco aqui desse jogo. A gente não tem muitas revelações da história, eu acho que a grande questão é o protótipo, né? Eu acho que é o grande, o que chama ali, né? Que aparece a garra dele e tudo mais. E a gente tem esse início do mistério, então talvez seja o único ponto da história que é positivo, que é legal. Sempre que a gente tem um personagem misterioso e uma história, isso acaba sendo interessante. Por mais que a gente saiba hoje o design do protótipo na época, foi uma coisa muito interessante, né? Eu acho que deixou portas abertas, então ele serve realmente como um capítulo intermediário, né? Eu acho que ele tem uma história interessante, assim, ele intriga, mas não tem uma história em si, então não dá pra pontuar isso, mas também não é ruim, não ofende, não tem nenhum elemento que seja necessariamente ruim, eu acho que ele só agrega como deve ser um capítulo 2. Então, pra história, eu acho que é uma nota 9 ali, né? Eu poderia ter trazido um pouco mais de coisa, mas eu também não li os documentos do jogo, então eu acho que não tem muito o que eu possa opinar, mas assim, é interessante principalmente a questão do protótipo, né? Em questão de gráficos, aqui pra mim é uma nota 7, tá? Eu acho que esse jogo ele tem os gráficos que são piorzinhos, né? É um pouco melhor do que o primeiro jogo, na verdade, nem tem tanta evolução assim pro primeiro jogo, mais na questão da iluminação, mas eu que acabei de sair do capítulo 4, realmente a diferença gráfica é brutal, né? O capítulo 4 ele é muito mais bonito. E pra gameplay também eu daria uma nota 6,5, 7, porque eu acho ela muito truncada. Eles tentaram fazer meio que uma física realista que acaba te confundindo em alguns puzzles. E ao mesmo tempo eu acho que ela não responde muito bem aos comandos. Ele é um jogo que ele tem alguns bugs. E então não dá pra eu dar uma nota maior do que 6,5, apesar da gameplay em geral funcionar, né? Você consegue terminar o jogo tranquilo, dificilmente você vai empacar. Mas uma coisa que eu tive nesse capítulo realmente foram bugs, tá? Eu tive muitos bugs nesse capítulo, alguns bugs que me impediam de prosseguir. E outros, por exemplo, na perseguição final contra a Mummy Long Legs, simplesmente o áudio saiu e eu tive que reiniciar o jogo. Então, assim, ele é um capítulo que ele é mais bugado, você vê claramente que ele tem uma questão de jogo indie, mas, porém, contudo, entretanto, eu acho que ele tem uma boa variedade de gameplay na medida em que existem vários puzzles, né, da Mummy Long Legs, e eu acho que todos são interessantes, todos são legais, né, eu acho que todos são tensos, né, todos têm aquele fator de perseguição. Eu acho que o Spunk e o Hug é o mais fraquinho de todos, mas o jogo da memória e o último puzzle também, né, que você tem que correr ali da centopeia, são dois puzzles muito tensos, porque você tem uma coisa sempre atrás de você, então ele não te deixa brechas, né, pra pensar. Eu sinto que esse jogo, inclusive, um grande elogio aqui, que é o terror, né? O terror eu dou uma nota 8,5, 9 pra esse jogo. Eu acho que ele consegue fazer isso muito bem. Ele é um jogo que te deixa tenso todo momento. A trilha sonora do jogo é muito boa, tá? Tanto é que, basicamente, o tema, né, é você ser uma mosca numa teia de aranha e até toca, né, aquela música A Dona Aranha subiu pela parede e em um momento que você tá extremamente tenso, porque a Mommy Long Legs tá atrás de você e você tá num silêncio, você tá sozinho. Cara, realmente, e tem bons sustos nesse jogo, tá? Esse jogo eu acho que tem os melhores jumpscares, né, da série. Foram jumpscares que vêm em momentos oportunos, eles constroem uma certa tensão, então você meio que não sabe quando você vai tomar o susto. E eu acho que da franquia esse é o que tem os melhores jumpscares, cara. Porque o capítulo 3 ele é mais assustador? Sim. O terror funciona mais lá? Sim. O Catnap é mais assustador? Sim. Mas ele acaba sendo um pouco previsível em quando você vai tomar susto. Aqui não, sabe? Então, se é um capítulo pra você tomar susto, é esse.
E eu acho que eles brincam muito com a iluminação. A Mommy Long Legs é assustadora pra caramba no final do jogo. Então, eu acho até que alguém que é mais sensível com tópicos de terror, cara, vai ser difícil conseguir jogar esse jogo aqui. Ele é um jogo que te deixa muito tenso. E a sensação de solidão, cara, e de ser uma fábrica vazia, que eu acho que se perde um pouco, né, a partir do capítulo 3, que começa com estruturas muito mirabolantes, e aí só vai se aprofundando no capítulo 4, tá aqui, né? Então você realmente se sente numa fábrica abandonada e uma fábrica em que aconteceram coisas horríveis. Então, não tenho crítica, tá? Pra mim, o melhor ponto, o ponto mais positivo desse jogo é o terror. Você realmente fica tenso. A batalha final contra a Mummy Long Legs também é muito interessante, cara. Porque ela brinca com esconde-esconde e tudo mais. Então, é lógico, tem a parte da perseguição scriptada, que é basicamente decorar padrão. Mas a parte do esconde-esconde, dela aparecer em qualquer lugar, é realmente muito interessante, tá? É bem legal, né? Você toma vários sustos, lógico. Também é meio scriptado, mas ainda assim eu achei bem interessante, cara. Eu gostei bastante dessa parte. E ele é um jogo curto, tá? E aí eu acho que entra a maior parte da minha crítica. Ele é um capítulo pago já e eu acho ele muito curto, cara. Eu acho que ele, de repente, poderiam ter colocado mais uns 2 puzzles ali, 2 joguinhos, né, com a Mummy Long Legs. E os puzzles, no geral, desse jogo, eles são ok, né? Eles não são tão divertidos quanto do 4, também não tem tanto puzzle quanto no 3, e também não são simples como o do 1. Então eu acho que os puzzles aqui, eles estão na medida certa, sabe? Alguns, lógico, eles são meio contra-intuitivos, você tem que pensar um pouquinho mais, mas ainda assim eu gostei, eu acho que tem a medida certa, eu acho que o Poppy Playtime tinha que ficar nessa quantidade, assim, de puzzles, são puzzles bem legais, e às vezes, né, com o perseguidor, então eu achei interessante, tá? Eu acho que é um bom capítulo, né? É claro que, em comparação aos outros, pra mim o pior é o capítulo 1, né? Porque ele é meio que uma demo, ele não é exatamente um jogo. Tanto é que ele é gratuito na Steam. Mas dos capítulos pagos, tá? Dos que eu joguei, esse é o piorzinho. Mas não é porque ele é o piorzinho que ele é ruim, né? Eu mesmo dou uma nota. Eu não lembro quanto que eu dei pro capítulo 3. Ainda vai sair a review, tá? Mas eu não lembro se eu falei 8 ou 8,5, mas eu acho que estaria mais próximo ali de um 8,5, 8,8. Aqui é um capítulo nota 7, saca? Capítulo nota 7, 7,5. Eu recomendo a compra? Recomendo. Pra caramba, cara. Você vai passar momentos de tensão bem legais. Inclusive, se você quer um jogo de terror bacaninha, assim, pra você jogar, né? Não curte um Outlast, uma coisa um pouco mais pesada, cara, esse jogo tem um terror bem interessante, tá? Tem um terror bem legal. Ele é mais assustador que o Pop 4. Bem mais, inclusive. Apesar do 4 ser o meu favorito, né? Em questão de jogo em si, que é por causa da melancolia. Mas em questão de assustador, ele não é o mais da franquia, tá? Eu acho que ali seria o capítulo 3, mas, cara, é uma boa experiência de terror, cara. É uma boa experiência de terror. Gostei. Bom jogo sim. Tô feliz, tô satisfeito. Então, pô, valeu, R$ 20 sim. Né? Se você quiser platinar, então, você vai ter um bom trabalho, que as conquistas dele são difíceis, cara. Então é isso. Compra recomendada, né? Nota 7 de 10. É isso aí, deixa o seu like, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho. Valeu, fui! E boa Copa do Mundo pra todos vocês.